Olá, tudo bem? Eu sou a professora Nandeara, sou professora da Rede Municipal de Palmas. Esse ano estou como professora do 5º ano da Escola Municipal Monteiro Lobato. Vou estar junto com vocês para trabalhar o componente curricular de língua portuguesa. Hoje já estamos na nossa 24ª aula de língua portuguesa. Antes de iniciarmos, lembra do recadinho? Organize o seu espaço com antecedência, organize o seu material para anotações de dúvidas, para resolução da atividade ali, anotando, para que você possa compreender melhor e ter um melhor aproveitamento das nossas aulas. Combinado? Na aula passada, nós estávamos vimos o estudo sobre os pronomes. Vimos que os pronomes são as palavrinhas utilizadas para substituir o substantivo ou acompanhar o substantivo. Nós vimos 3 tipos de pronomes na aula passada: pessoal, de posse e o demonstrativo. O pessoal é aquela que eu uso quando eu me refiro ao sujeito, eu, tu, ele, ela. Lembrando que o sujeito pode ser um objeto ou uma pessoa, né? E esses são os pronomes pessoais. Os pronomes possessivos são aquelas palavrinhas que indicam posse, minha, meu, seu, tua. E os demonstrativos são aqueles que indicam a posição do objeto. Por exemplo, este, esta, aquele, aquela. Lembraram? Que bom! Hoje vamos dar continuidade ao estudo sobre as palavrinhas de ligação dentro de um texto, para que o meu texto possa ter melhor compreensão, ter concordância, ter coesão. Quando o leitor pegar, for ler, ele vai entender com clareza a mensagem que eu quero passar. Hoje nós vamos para as palavrinhas de ligação, prefixo e sufixo. São as palavrinhas que eu utilizo em derivação a outra palavra. Certinho? Então vamos começar o estudo pensando: o que é prefixo? O que é sufixo? Será que vocês sabem? De onde surgiu? O que será isso? Será que na nossa língua, o que isso significa dentro da língua portuguesa? Vamos entender melhor? Acompanhe comigo como que se origina as palavras na língua portuguesa, como que ela é formada dentro da língua portuguesa. Acompanhe comigo. As palavras da língua portuguesa podem ser consideradas primitivas e derivadas. Olha que interessante, primitivas, derivadas. Guardem bem essas palavrinhas. As palavras primitivas são aquelas que não são formadas a partir de outra palavra já existente na língua. Então, primitiva é como a gente fala assim, primeira, ela não se derivou de outra palavra. Já as palavras derivadas, entanto, são aquelas que formam a partir de outra palavra que já existe na língua, né? Que já existe na língua portuguesa. Como que essa palavra se deriva? De que maneira? Por meio da anexão de morfemas derivacionais, que são os afixos, prefixos e sufixos, ao radical da palavra primitivo. Então, olha só, nós vimos que a nossa língua portuguesa, as palavrinhas que nós temos, que nós usamos, elas podem ser primitiva e derivada. Primitiva é aquela palavra que ela não se originou de outra, ela é a primeira. Vamos pensar assim para ficar mais fácil. Já a palavra derivada, ela é aquela palavrinha que teve uma origem, ela veio a partir de outra palavra. E com isso foi se acrescentando um pedacinho nela, que a gente chama de prefixo ou sufixo, nessa palavrinha primitiva que nós chamamos de radical, que é o pedacinho da palavra que não vai mudar, né? Então, a palavra derivada, ela surge de outra palavra, com acréscimos. Fácil, não é? Primitiva é a primeira, não surgiu de outra. Derivada é a palavra que surge a partir de outra, com acréscimos. Entendido? Ótimo, ficou fácil, né? Mas para a gente iniciar o estudo sobre as palavras derivadas, que são prefixo e sufixo, são os pedacinhos que a gente coloca na palavra, vamos entender um pouquinho o que é o radical da palavra.
que o radical da palavra é aquela parte que não vai mudar. Acompanhe para você ver. O radical é o morfema base, onde consta o significado principal da palavra. Ou seja, é aquele pedacinho da palavra que não vai mudar, ele vai permanecer. Olha os exemplos: pedra, pedreiro, pedraria, pedrinha, apedrejar. Vocês viram que todas essas palavras surgiram da palavra pedra. E o radical é o P-E-D-R. Ela vai estar em todas as palavras. Então, esse é o radical. E a palavra principal, a primeira palavra, a palavra de origem, é pedra. Olha outro exemplo. Perder, perdido, perdedor, imperdível. Quando a gente observa essas 4 palavrinhas, todas elas formam de uma só, da palavra perder. E o radical é P-E-R-D. Esse pedacinho está presente em todas as palavras. Esse pedacinho é que chamamos de radical. Existem palavras formadas apenas por um radical, como é o exemplo de sofá, amor, café, animal, dor, paz e tatu. Olha que interessante, nós vimos aí que o radical da palavra é aquele pedacinho, aquela palavrinha, aquele pedacinho da palavra que não muda. Ela permanece em todas as palavras que foram derivadas. Nós vimos o exemplo de pedra e de perder. Estão acompanhando? Fácil, não ficou? Então, quando eu falo em radical, quando você ouvir falar em radical, lembra da palavrinha, aquele pedacinho da palavra que ele vai permanecer em todas as outras. Certinho? Ele não vai ter alteração. Eu vou acrescentar outros pedacinhos, mas aquele principal continua. Fácil, não é? Entendido? Vamos continuar então o estudo. O nome prefixo ou sufixo é dado dependendo do lugar que ele ocupa na palavra. Ou seja, se estiver antes do radical, é prefixo. Mas se estiver depois do radical, é sufixo. Olha o exemplo. Antipatia. Nós adicionamos o anti. Então, essa palavrinha anti, prefixo. Retroceder. Retro. Antes do radical, prefixo. Tolerante, ante, depois do radical, sufixo. E realismo, o lismo, também vai depois do radical, ele é um sufixo. Então, olha que interessante, quando nós vimos aí sobre prefixo e sufixo, o que vai me organizar, o que vai me orientar, se aquela palavrinha, aquele pedacinho, ele é um sufixo ou um prefixo, é a origem onde ele vai ser colocada. Se ele colocar antes do radical, eu chamo de prefixo. Depois do radical, no final da palavra, por exemplo, eu chamo de sufixo. Vamos continuar o estudo? Acompanhe. Derivação prefixal ocorre quando acrescentamos um prefixo, partícula inicial, à palavra primitiva, alterando o sentido do radical. Exemplo, despreparo. Eu tenho o des, ele é um prefixo, ele veio antes. Eu coloquei o des, que é o prefixo, mais o radical preparar, né, de prepar, e eu juntei a palavrinha e ficou despreparo. Então, de preparar. O des é o prefixo. Observe que o prefixo causa o efeito de negação ao conteúdo semântico do verbo preparar. Olha outros exemplos. Contradizer. O prefixo contra. Eu estou falando que ele está contra do que ele diz. Contradizer. Eu adicionei o contra ao radical dizer. Certinho? Antivírus, eu tenho a palavra vírus e eu coloquei um pedacinho antes, que é o ante, que dá o efeito de negação, de contrário. Hipertensão, hiper,
né? Tensão, contrário, né? É o prefixo. Estão compreendendo? Ótimo. Então, o prefixo ele vem antes, no início da palavra. Agora vamos ver um pouquinho sobre o sufixo. Acompanhe. Ocorre quando acrescentamos o sufixo, a partícula final à palavra primitiva, alterando o sentido do radical. Olha o exemplo. Beleza. Bel, radical. Mais eza é o sufixo. Então, eu tenho beleza. Olha outros exemplos. Parede. Eu acrescentei no final paredão. Acrescentei o ão. Boi. Palavra primitiva. Boiada. Acrescentei o ada no final. É o sufixo. Cabeça. Cabecear, né? Acrescentei aí o ear no final. Voz, vozinha. Olha o inha. Cruel, crueldade. Nós temos aí o dade. Também o sufixo. Eu acrescentei no final da palavra. Fraca, fracamente. Eu acrescentei o mente. Então, olha só. Olha que fácil. Sufixo, ele vem após, ele vai ser acrescentado no final da palavra, como a gente viu, né? Então, aquele pedacinho que eu coloco no final da palavra para mudar o sentido do radical, eu chamo de sufixo. Se é antes, se é no início da palavra, prefixo. Fácil, não é? Vamos ver só mais alguns exemplos. Observe essas palavras que foram criadas a partir ou colocadas, acrescentadas com os prefixos ante, contra e in. Anteceder, antebraço. Então, nós usamos o prefixo ante. E contra? Contrapor, contra-ataque. Então, eu usei o prefixo contra. E o prefixo in, inexistente e infiel. Então, vimos aí alguns exemplos, né, onde nós utilizamos o prefixo. Agora, nós vamos observar o sufixo. Lembrando que o sufixo é aquele pedacinho que eu coloco no final da minha palavra, né? Eu acrescento no final, após o radical. Nós temos diversos. Nós temos que o mente, ou no sentido de diminutivo, de aumentativo, de acrescentar o ser e assim por diante. São várias opções. Acompanhe a leitura, ó. Calmamente, agitadamente, tranquilamente, antigamente, possivelmente, realmente. Todas essas palavras eu acrescentei o mente. Anoitecer, amanhecer, eu acrescentei o ser. Paredão, grandalhão, homenzarrão, aumentei o sufixo, acrescentei o sufixo e dei no sentido de aumentativo. Pedrinho, passarinho, no diminutivo. Fácil, não é? Que bom! A nossa aula está chegando ao fim. Hoje nós trabalhamos sobre a derivação das palavras, sufixo e prefixo, né? Espero que vocês tenham gostado, que tenham entendido o conteúdo de hoje. Não se esqueça que todo o nosso material está disponível na plataforma. Vão lá, acesse, pesquise e estude. Um grande abraço e até a nossa próxima aula.